Essa noite nós vamos chamar a nossa roteira Amanda, Aldão Viana, que estará com a responsabilidade da meditação do Parashá nesta noite. Oremos por ela. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, tu sejas louvado no meio do teu povo, Hashem. E aqui no meio dos teus malaquim, dos teus anjos. Aqui estamos, Hashem, prestando esse culto a ti. Aqui estamos, Hashem, prestando esses louvores que tu tens recebido, Hashem, até agora. Tudo aquilo que aqui temos feito, porque é para a glória do teu nome. Neste momento, o qual o pregador desta noite estará discorrendo sobre a tua altar, sobre a tua palavra, Hashem, que tu possas dar não a interpretação, mas a verdadeira palavra tua sendo explanada em nossos corações, nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem. Abençoa a tua serva, tome nas tuas mãos, e a cada um de nós, tiramos com o perdão das nossas faltas mais uma vez, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom a todos. Nessa noite, nós vamos falar da nossa salvação, como acabamos de louvar aqui, que todo Israel será salvo e todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que o invocar, crer, será salvo, diz a palavra do Eterno. Abram comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 25. Lucas 2, de 25 a 38. Yeshua, salvação. De que forma nós temos aguardado a nossa salvação? De que forma temos aguardado Yeshua Eterno, nossa salvação? Tudo depende de que forma fazemos. Isso interfere no resultado final. Por exemplo, quando nós fazemos uma comida e estamos bem, estamos de bom humor, essa comida vai sair como? Saborosa, gostosa, foi bem feita, né? Porém, o contrário também acontece. Quando a gente faz de qualquer jeito, não está muito bem, a comida não fica tão saborosa mesmo utilizando os mesmos temperos, né? Isso para nós que somos donos de casa, sabemos muito bem como é que é isso, né? Então, a forma como nós fazemos as coisas, ela interfere no resultado. Então, de que forma eu e você estamos aguardando a nossa salvação? É sobre isso que nós vamos começar a falar nesse Shabbat. E para o Hashem, que o Senhor confirmou esta palavra, que a primeira referência está na Haftarah desta semana, né? Da Parashá Vaethanam. Isso mesmo. E uma outra coisa que é importante a gente falar, que hoje, ou de hoje para amanhã, né? No nosso calendário judaico, é chamado de Tu B'Av, que vem logo após de Tisha B'Av. Tisha B'Av, momento de tristeza, de luto, e Tu B'Av é o contrário, momento de alegria, né? E ele é considerado um dos dias mais felizes do calendário judaico. Não tem nenhum costume específico para essa data, porém, lá no Talmud, por curiosidade, ele aponta que ocorria uma tradição nessa data, quando as filhas de Jerusalém iam
iam dançar nos vinhedos, e quem não tivesse uma esposa iria até lá. Então, é muito comum que nessa data são feitos muitos casamentos, né? São celebrados nessa data, após uma semana de tristeza e de luto, como de chavear, tá? Então, apenas uma curiosidade, mas eu creio que a gente pode aproveitar o dia, além de ser chamados, que tem que ser de alegria mesmo. Estamos em Tumbéado, então alegrai-vos, né? Como diz a palavra do Eterno, também nos manda, alegrai-vos, regozijai-vos, né? Então vamos nos regozijar nesse Shabat, porque o resultado disso vai fazer total diferença, amém? Então vamos lá ler em Lucas 2, de 25 a 38. Eu vou ler pausadamente, não vou ler tudo neste momento. Vamos ler uma parte. Lá em Lucas 2, nós vemos o nascimento do nosso Melech Yeshua, tá? E nessa parte desse texto fala da apresentação de Yeshua após o período, né, da mulher, e que nós já sabemos, como diz a Torá, que como ele é menino, após 40 dias, deve ser apresentado, assim como a menina que após 80 dias. Então, Yeshua aqui tinha 40 dias de vida, ele era um bebê. Era um bebê, tá? Então, vamos ler lá. A partir do 25. Eu vou ler para vocês o 21, que fala, né? Que é o 8º dia, Yeshua é judeu, né? No 8º dia, data da realização da Brit Milá, né, da circuncisão, foi-lhe dado o nome Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes da sua concepção. E ao chegar no tempo da purificação, de acordo com a Torá, Yosef e Miriam o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai. Então aqui nós temos a deixa que ele tem 40 dias de vida, certo? Acompanhe comigo. E como está escrito na Torá de Adonai, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. Então, Yeshua passou por todas as fases, literalmente. Não há nada que o nosso mestre tenha vindo aqui à Terra que ele não tenha passado. Ele foi um bebê, ele foi apresentado, ele foi circuncidado, assim como todo o povo de Israel, certo? Continuando. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas ou 2 pombinhos, né, oferta, de acordo com a Torá de Adonai. Então, assim que a gente consagra o nosso filho e a nossa filha, é costume a gente dar uma oferta, né, uma bênção. Havia em Jerusalém, agora onde nós vamos nos deter, um homem chamado Shimeon, ou Simeão. Ele era um tzadik, um justo, piedoso, que esperava ansiosamente pela consolação de Israel. O tão prometido Salvador que viria, estava sendo aguardado ansiosamente por muitos, né? As profecias, todos os profetas que foram usados para profetizar, para anunciar, e o Hanan que foi usado para preparar adiante de Yeshua. Então, muitos aguardavam, né, esse dia. Então, Shimeon era um justo, piedoso, que esperava ansiosamente pela consolação de Israel. E Rua HaKodesh, olha aí o Espírito de Deus, mesmo antes, né, da derramada do Espírito, então a porção do Espírito sempre foi derramada sobre todo aquele que clamava, né, estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Rua, mais uma vez, pelo Espírito, que não morreria antes de ver o Mashiach, antes de ver o Messias de Adonai. Então, provavelmente ele já era um idoso, né? Não diz a idade dele aqui, mas a gente subentende que já era um homem idoso. E movido mais uma vez pelo Espírito, ele foi
foi ao pátio do templo, onde estava Yeshua sendo apresentado. Quando os pais, Miriam e Yosef, trouxeram Yeshua para lhe fazer o que requeria a Torá, a apresentação, Simeão o tomou pelos braços. Vamos imaginar que o nosso bebezinho mais novo, menino, é o Ezequiel. Claro que ele é mais velho, ele fez 11 meses, Então imagina que eu segurando Yeshua, Simeão fez isso, tomou ele nos braços e disse uma brahá, uma bênção a Deus, dizendo: agora, Adonai, de acordo com a tua palavra, teu servo pode partir em paz. Olha, gente, a alegria dele foi tão grande de ver uma Mashiach, mesmo sendo um bebê. Olha que fé, gente, que as pessoas tinham que crer que tudo que estava sendo anunciado era verdade, que viria, que nasceria de mulher, o Filho de Deus, e ele estava ali, na frente dele. Você ficaria feliz assim, tanto como Simeão? Isso é para a gente pensar, por quê? Hoje a fé é muito banalizada. As pessoas falam: eu creio, eu tenho fé. Será que tem mesmo? Você teria essa recepção de ver ali o teu mestre, mesmo sendo ainda um bebê, mas era o Filho de Deus que estava ali, e a ponto de dizer: agora eu posso partir? Isso fez Simeão. Porque, lá no versículo 30, porque vi com meus olhos tua Yeshua, salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará para a revelação aos goim, aos gentios, e a glória a teu povo Israel. Miriam e Yosef, os pais de Yeshua, estavam maravilhados com as coisas que Simeão dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Miriam: esta criança causará queda e erguimento de muitos em Israel. Ela se tornará um sinal contra o qual as pessoas falarão. Além disso, uma espada perfurará o seu interior, o seu coração, e tudo isso acontecerá para revelar os pensamentos mais íntimos de muitas pessoas. Então ali ele já falou algo que aconteceria, Apesar daqui a palavra do Eterno não dizer, não falar que ele é um profeta, mas na verdade ele estava anunciando também como uma profecia, que também foi anunciada por outros profetas. Então, Yeshua fez a Brit Milá o oitavo dia, foi levado para ser apresentado após 40 dias, como diz na Torá, e então o nosso Meller ali, neste momento, era um lactente de 40 dias. Vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos ler o 42 e o 43. Marcos 15, 42, que diz assim: e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, um dia como hoje, véspera de Shabat, chegou José de Arimateia, membro do Sanhedrin, ou seja, do Supremo Tribunal e do Conselho Legislativo do Antigo Israel, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, a
aqui nessa passagem, Yeshua já tinha padecido, tinha sido entregue na cruz. E ele foi até Pilatos pedir o corpo de Yeshua, de tão movido pelo mestre ter sido entregue, ele ficou ansioso e querendo o reino. Então ele teve uma atitude de ir lá pedir o corpo de Yeshua. Vamos abrir também em Filipenses 1, de 21 a 24. E diz assim, Paulo, falando a carta aos Filipenses, a comunidade de Filipo, ele disse assim: o mesmo sentimento que Simeão teve. Quanto a mim, a vida é uma chia, e a morte é vantagem. Contudo, se vivendo no corpo posso realizar um trabalho frutífero, então não sei o que escolher. Encontro-me em um dilema. Meu desejo é partir e estar com uma chia, o que é muito melhor. Porém, por causa de vocês, a necessidade maior é permanecer no corpo. Então nós vemos os servos do Senhor terem um anseio muito grande de estar com o Eterno, estar na presença do Mashiach, como Simeão esteve, mesmo sendo bebê, ver que as profecias estavam se cumprindo ali e ter uma reação de alegria. Nós precisamos resgatar isso em tudo na nossa vida. Às vezes a gente faz as coisas no automático, A gente vai vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, e muitas das vezes a gente não faz as coisas com alegria, principalmente as coisas para o Eterno, nosso Meller. E deveria ser o contrário. Então, a nossa geração está deixando esse tempo passar. Só que o nosso Meller está nos vendo. E todos sabem que ele irá voltar, crendo ou não, aqueles que creem e aqueles que não creem. E o Mashiach, como o Simeão falou aqui, para que seja revelado o que estará no coração. Então Yeshua sabe o que está no meu e no teu coração. Ele sabe o quanto você tem se dedicado a Ele, o quanto você realmente tem feito a diferença por meio da sua palavra, onde eu e você estamos. Ele está nos observando. Isso é muito importante, meus irmãos. A gente, por não vê-lo, não vê o mundo espiritual, a não ser quando o Senhor nos permite ver, por visão, ou até por visão de olhos abertos, a gente relaxa. Não é verdade? A gente relaxa. Só que, quando nós nos alimentamos da palavra, ela traz luz aonde há treva. Ela traz despertamento aonde a gente está, dormindo. A gente está sonolento. A gente está preocupado só com o que a gente está vendo. Só que isso não agrada o Eterno. Em primeiro lugar, quantas vezes a gente ouve isso? Em primeiro lugar, buscar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso não pode ser uma retórica. Isso não pode entrar nos teus ouvidos. Eu já sei, você sabe. Mas você tem praticado isso? Tem tido essa alegria da salvação? Porque Yeshua vai salvar, mas não é a todos. Nós louvamos aqui, declaramos que todo Israel será salvo. Esse é o desejo desde a fundação do mundo. Yeshua veio para Israel e ele deu a oportunidade de enxergar todas as outras nações. Porém, quem será salvo de fato? Não é só porque o Eterno quer, ele quer, mas depende de mim e de você.
Qual tem sido a tua reação quando você medita na palavra? Quando você ouve um louvor de adoração, quando você está na congregação, está na vez, ou até mesmo na sua casa, você tem alegria. A alegria de Hashem está em você, a alegria de Jesus está em você, está em mim. Nós precisamos parar para pensar nisso. Porque a apostasia, ela vem por aí. Não é só porque eu não creio. Eu até creio, mas eu não acredito, eu não tenho alegria. Eu não regozijo-me mais nas promessas, na presença de Yeshua. Yeshua vai se fazer presente aonde você estiver, se você invocá-lo de todo o seu coração. Vamos continuar. Lá em Salmos 92, que é uma canção para o Shabat, e de tempo em tempo, o nosso hoje lê, diz no versículo 1 e 2: bom é louvar ao Eterno e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Do início do dia até o final, ou o inverso, louvarmos pela presença, pela bondade, que é a benignidade do Eterno. Agora vamos voltar lá no texto principal, em Lucas 2. Vamos ler a partir do 36 agora. E diz assim: também estava ali no mesmo momento, no templo, onde Yeshua estava sendo apresentado, uma profetisa. Essa aqui a Bíblia relata que era uma profetisa, chamada Hana, ou Ana, da tribo de Asher. Ela era uma mulher muito idosa. Vivera com seu marido apenas 7 anos. Então, uma mulher idosa que ficou casada apenas 7 anos e seu marido veio a falecer. E ela permaneceu viúva, não casou mais. E contava agora com 84 anos, né? Bem velhinha, né? Hoje, né? Para os nossos dias, 84 anos é bem idoso, né? Porém, olha o detalhe. Ela nunca deixou o templo e adorava ao Eterno dia e noite, jejuando e orando. E tendo chegado ali, naquele exato momento que Yeshua estava sendo apresentado, começou a agradecer ao Eterno e a falar a respeito da criança de Yeshua a todos os que esperavam pela libertação de Jerusalém. Olha que alegria dessa idosa, imagina, né? Passou a vida inteira ouvindo falar que o Messias viria, que Yeshua nasceria. Imagina, naquela expectativa. Da onde? Quem será? De onde virá? Por quê? Ela ficou muito alegre com o Simeão de ver Yeshua nasceu. E você? Está contente que o Eterno te tirou da vida que você tinha? Você está contente por realmente, hoje eu adoro ao Deus de Israel, hoje eu sirvo a um Deus vivo, que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que se você clamar, Ele te ouve com sinceridade, integridade e pureza de coração. Cadê a tua alegria de servir o Messias? Yeshua, bem Davi, filho de Davi. A gente tem que resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso. Essa alegria da salvação. Continuando. E pela referência dessa parte de Ana, em 1 Timóteo 5, se você quiser acompanhar, quiser abrir, pela referência, dá a entender que ela não era uma viúva de posses, que era uma viúva que poderia passar até necessidade, porque lá o apóstolo Paulo vem trazendo vários conselhos a Timóteo.
dizendo para que o idoso seja tratado, né, como um irmão, e diz vários conselhos lá. E ele fala a respeito das viúvas. Então, provavelmente, Hannah não era uma viúva de posses. Provavelmente ela não teve filhos, né, porque ela perdeu seu esposo muito cedo e não se casou com ninguém. Então, provavelmente ela também não tinha netos. Então, era uma viúva que passava por necessidades, porém, ela não se afastava do templo, servindo a Hashem. Ela gastou a sua vida e seus últimos anos de vida na presença do Eterno. O que há de mais importante na minha vida e na sua? Para pensar. Qual é o grau que você tem colocado hoje de importância na sua salvação que você ainda nem alcançou? Porque é aquele que perseverar até o fim, né? Então a gente ainda pode perder a salvação, né? Então Ana, ela gastou os seus dias na presença, no templo, e profetizando, pois ela era uma profetisa. Então, meus amados, deixa eu ver se terminei. Sim. Então, para a gente fechar, vamos ler lá em Lucas, aí mesmo em Lucas, no capítulo 24, de 13 até o 22, que fala dos discípulos no caminho, conversando, e não repararam que era Yeshua que eles estavam conversando. Lucas 24, de 13 a 32. Yeshua tinha morrido, as mulheres já tinham ido até lá ao sepulcro, Yeshua não estava lá. Os anjos se apresentaram a elas, né? E falou: por que vocês procuram, né? Yeshua tinha ressuscitado. Então, estava todo mundo, né, contristado, todo mundo muito triste, porque tinha perdido o Mashiach tinha morrido. E eis que no mesmo dia, lá no 13, iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo o que tinha acontecido, né? E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, conversando, Yeshua se aproximou, mas eles não perceberam que era Yeshua. Os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então, o que a gente traz para os nossos dias hoje? Às vezes Yeshua está falando com você, mas você não está percebendo que ele está falando com você. Às vezes o Espírito de Deus quer te tocar em algum momento, até fisicamente, tá, meus irmãos? Quem crê, né? Que Yeshua pode te tocar fisicamente. Mas será que você está atento? Está preparado para receber o toque do Eterno? Para ser curado, para ser liberto? Então, às vezes, Yeshua está ali, ó, pertinho, esperando uma atitude sua. Porque é necessário nós termos uma atitude, né? Somos nós que temos que ir até o Mélia, não o Mélia até nós, né? Nosso rei. Então, continuando. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Estou falando com eles. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido? Tipo, você não sabe o que aconteceu? Você é o único que não sabe o que aconteceu? E ele lhes perguntou: quais? Yeshua. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Yeshua, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante do Eterno de todo o povo. Aí lá no 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha a dúvida aí. Porque Yeshua tinha morrido, ele deixou de ser o remidor. Esqueceram do que tinham falado, que Yeshua ia ressuscitar? Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas
de anjos que dizem que ele vive. Dizem. Então aqui eles não estavam crendo de fato. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Aí Yeshua se manifesta: ó nécios e tardos de coração. Preste atenção que você pode estar nessa mesma posição hoje. Nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Creia, meus amados, naquilo que os profetas têm falado, porque Deus diz: ouça o que o Espírito tem falado às igrejas, às sinagogas, aonde estiver invocando o nome do Senhor. Ouça. Porventura, não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moshe e por todos os profetas, ele começou a falar da Torá. Ele começou a falar tudo que se achava nas Escrituras. Chegou à aldeia para onde eles iam e ele se afastou como se fosse para outro lugar. Aí no 29, eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Aí Yeshua entrou. Meus amados, aí era o Senhor ressuscitado. Preste atenção. Entrou na casa com eles e aconteceu que, olha o momento que eles abriram os olhos. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. Abriram-se os seus olhos e conheceram. E aí Yeshua desapareceu. Então, ali ele estava lembrando o quê? Peça é memorial. Pão, vinho, comunhão é onde Yeshua está. Ele está na presença, na comunhão. Então, ali precisou-se algo assim, muito notório, muito assim, gente, sou eu. Só que ele usou aqui de algo que eles iam reconhecer. Mas eles não podiam ter reconhecido antes? O que será que faltou ali para eles reconhecerem que era o Mélio Davi que estava com eles? O que vocês acham que faltou ali? Uma coisa muito importante que tem faltado, eu já até mencionei aqui. Fé. Exatamente, fé. Eles falaram que as mulheres foram lá e não viram que o anjo apareceu, e mesmo assim eles não creram. Não lembraram de tudo que foi falado. O terceiro dia, e cadê? Yeshua foi ali até eles. Então, às vezes o Senhor permite situações acontecerem para você crer. Mas esse não é o desejo do Senhor. Ele quer que a gente creia pela fé. A fé, gente, a fé, sem ela, a gente não consegue guardar o eterno. Infelizmente, muitas das vezes a gente duvida daquilo que o Senhor tem falado, duvida muitas das vezes, porque está demorando no nosso tempo. Isso em várias situações. Então, Yeshua quer se revelar a mim, a você, mas por meio da fé. Então, preste atenção se Yeshua não está falando algo específico dentro de você. Se ele não está te revelando algo, mas você não parou direito para ouvir, você não parou enquanto você percebeu. Porque, o vento, as situações, as preocupações, a correria, isso eu estou falando para começar de mim. Porque se a gente não parar, a gente não ouve o Senhor. Se a gente não parar, não se derramar, abnegar daquilo que a gente quer, a gente não vai ouvir o Espírito de
Nasceu, teve coisas sobrenaturais, mas ali naquele momento não tinha nada de sobrenatural. Então, não espere o sobrenatural de Deus para crer. Não espere os anjos do Senhor aparecerem para você. Não é necessário. Se Ele quiser, até pode. A gente pode até pedir, Senhor, quero tanto. Mas se Ele não quiser, é por meio da fé. Creia que Yeshua está ali. Se você invocar em espírito e verdade, Ele pode se manifestar e fazer maravilhas. Mas é preciso ter fé. E não dependa somente do sobrenatural para crer. Amém, meus amados? Então, essa foi a palavra que o Eterno nos deu, esse dia chamado, e que ela possa dar frutos no nosso interior, em nome de Yeshua. Amém. Que o Senhor te abençoe demais. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Shabbat Shalom e até amanhã, se Deus quiser.